Livro Ouse Viver a Palavra, capítulo 4. Morrer para o eu na geração do ego, onde todas as batalhas começam. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Você deveria tornar-se um estudante missionário, disse o pastor do campus a Richard certo dia. O jovem estava atarefado com a vida universitária e não cogitava tornar-se um estudante missionário. Por que eu deixaria meus amigos e iria para algum lugar estranho por um ano inteiro? Pensou consigo mesmo. A necessidade de um capelão no Hospital Bela Vista, em Mayagüez, em Porto Rico, continuou o pastor. Você não passou parte da sua infância lá? Seria como voltar para casa. O pai de Richard havia sido administrador do Hospital Bela Vista quando ele ainda estava no ensino fundamental. Richard tinha ótimas lembranças daquela época em Porto Rico. Isso o fez pensar: talvez eu devesse voltar. Seria uma ótima oportunidade para praticar mergulho livre e mergulho submarino. 3 meses depois, por vários motivos errados, Richard se viu em um avião com destino a Porto Rico como estudante missionário. No primeiro dia, em seu novo emprego no hospital, Richard foi recebido calorosamente pelo capelão. Com o rosto radiante, Fred disse ao jovem: este é o lugar perfeito para começar a sua carreira em capelania. No primeiro quarto que visitaram, foram recebidos por uma família feliz em torno do berço de um bebê recém-nascido. Todo mundo estava sorrindo. Eles oraram, apertaram as mãos e depois foram embora. Vai ser fácil, Richard pensou consigo mesmo. Enquanto se dirigiam ao próximo quarto, o capelão de repente se lembrou de um compromisso que tinha em 20 minutos. Eu me sinto mal por deixar você sozinho em nosso primeiro dia, Richard, mas você vai fazer um ótimo trabalho. Agora sozinho, Richard não tinha certeza do que fazer. Abrindo a porta do quarto ao lado, ele encontrou uma jovem mãe solteira que iria colocar seu bebê para adoção. Richard orou rapidamente em inglês e saiu correndo da sala como se a jovem pudesse ser contagiosa. No andar de baixo, Richard começou a procurar pacientes mais fáceis de abordar. No entanto, a próxima mulher com quem ele conversou perguntou-lhe ousadamente se ele poderia orar em espanhol. Ele negou, envergonhado. Ela disse: sente-se e deixe-me ensiná-lo a orar em espanhol. Nas semanas que se seguiram, enquanto ele seguia o capelão pelo hospital, o nervosismo de Richard diminuía à medida que seu espanhol melhorava lentamente. Pouco a pouco, ele começou a adquirir confiança e a se sentir mais à vontade como um capelão. Certo dia, Richard estava terminando sozinho as visitas hospitalares quando recebeu um telefonema para visitar a senhora Rodrigues, ou vovó Rodrigues, como gostava de ser chamada. Ela lutava contra um câncer e parecia que o câncer estava vencendo a batalha e a vovó Rodrigues poderia morrer muito em breve. Richard já a conhecia e havia se tornado amigos. Ele estava triste com a possibilidade do falecimento dela a qualquer momento, mas era a última visita do dia e sua mente já estava em outros assuntos, como jantar e mergulhar. Ele estava ansioso pela folga e seu equipamento de mergulho já estava embalado e pronto. Richard pegou a sua Bíblia e correu a escada acima para uma rápida visita à vovó Rodrigues. No entanto, ao entrar no quarto dela, ele congelou enquanto 8 pessoas olhavam para ele. O que você pode dizer para nos ajudar neste momento? Eles pareciam estar perguntando. Era a família da vovó Rodrigues reunida para os seus momentos finais. Com vergonha, Richard
percebeu que não tinha nada para oferecer. Embora fosse o capelão, estivesse estudando para se tornar pastor e soubesse o suficiente sobre Deus para lidar com algumas situações, ele sabia que não era o suficiente, pois estava vivendo uma vida de fingimento espiritual. Naquele momento, eles precisavam de mais do que um discurso pronto ou versículos bíblicos memorizados. Eles precisavam sentir o abraço de Deus, mas o coração de Richard estava vazio. Envergonhado, ele caiu de joelhos ao lado da cama enquanto orava. Deus, perdoa-me. Não tenho nada para oferecer. Estou vazio. Ajuda-me. Então ele se levantou e saiu rapidamente do quarto. De repente, jantar e mergulho não eram mais importantes. Ele foi humilhado e seu orgulho foi quebrantado. Ele sabia que havia decepcionado a família Rodrigues, havia decepcionado o hospital e, mais importante, havia decepcionado a Deus. Algumas horas depois, após muitas lágrimas e confissão de seus pecados a Deus, Richard voltou ao hospital com a cabeça baixa. Ele sabia que tudo estava acabado e provavelmente iria receber uma passagem de volta para casa. Quando ele chegou ao hospital, assim como temia, o médico-chefe o abordou. Richard, o que você disse para a família Rodrigues? Perguntou sinceramente. Com lágrimas, Richard desabou e contou tudo ao médico, implorando perdão. Naquele momento, a família Rodrigues desceu as escadas, parando para abraçar Richard ao passar. Depois que eles foram embora, o médico o interrogou novamente. Você orou em inglês ou em espanhol? Em inglês, Richard respondeu timidamente. Não foi isso que eles disseram. O médico respondeu, surpreso. Eles louvaram a Deus pela oração maravilhosa e compassiva que você fez. Disseram que suas palavras foram perfeitas e eram exatamente as que precisavam ouvir para se despedirem da vovó. Eles disseram que você orou em um espanhol perfeito. É por isso que eu queria perguntar o que você disse. Enquanto o médico se afastava, o jovem Richard sentou-se maravilhado, agradecendo a Deus por tê-lo enviado como estudante missionário a Porto Rico. Uma geração focada em si mesma. Deus é extremamente paciente e terno conosco. Embora Richard não percebesse o perigo de levar uma vida de fingimento espiritual, o Senhor tinha uma bela maneira de acordá-lo para sua verdadeira necessidade e em seguida mostrar-lhe que, embora seus motivos tivessem sido egoístas e egocêntricos, ele ainda assim poderia ser usado. Como resultado, a vida de Richard mudou para sempre. O que precisava acontecer antes de despertar o que precisa acontecer antes de despertarmos para a nossa verdadeira necessidade. Mais de 100 anos atrás, Ellen White escreveu à Igreja: o tempo demanda maior eficiência e mais profunda consagração. Ah, estou tão preocupada com esse assunto que clamo a Deus, suscita e envia mensageiros repletos de sentimento de responsabilidade, mensageiros em cujo coração tenha sido crucificado a idolatria do próprio eu, a qual faz parte do fundamento de todo o pecado. Acredito que os pioneiros da nossa igreja provavelmente iriam se revirar no túmulo se vissem a sociedade de hoje. Nós nos tornamos uma geração totalmente autocentrada, uma cultura construída sobre autopreservação e autorrealização e autoglorificação. Essa mentalidade está nos matando literalmente. Gregory escreveu: hoje ouvimos falar muito sobre autorrealização ou desenvolvimento próprio, a tal ponto que o eu é exaltado como um Deus. Esse chamado pensamento da nova era não apenas dominou o pensamento secular, mas também chegou ao mundo religioso.
O conceito de pecado tornou-se desatualizado e fora da moda. Para esse modo de pensar esclarecido, não existe pecado, apenas é o que é certo ou errado para cada um. A lei de Deus não é mais o padrão de justiça. O eu tornou-se a autoridade máxima. Que maneira perigosa de viver! Nunca há segurança em olhar para si mesmo a fim de determinar o que é a verdade. Nossa única segurança está em olhar para Jesus e sua palavra imutável. Infelizmente, muitos na Igreja de Deus estão cochilando em um estado letárgico de Laodiceia, enquanto o rei de todos os mentirosos e o líder da autoidolatria está, na verdade, dominando nosso mundo como uma tempestade. Satanás conhece a seriedade dessa batalha contra o eu. Mas, e nós? No livro Caminho a Cristo, lemos: a luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. O chamado para tomar nossa cruz. Braide era um bom garoto. Braide era um bom garoto e havia sido criado em um bom lar adventista, mas não havia se entregado totalmente a Deus. Na verdade, não tinha certeza se queria se entregar. Ele frequentava a igreja e, na maioria das vezes, fazia as coisas certas, mas temia que, caso se entregasse totalmente, Deus poderia lhe pedir para ser um missionário em alguma selva escura e poderia nunca se casar. A vida seria chata e sem graça. No entanto, Deus continuou trabalhando em Braide. Por causa das orações de seus pais e de muitas outras pessoas, aos poucos o coração dele se abrandou. Durante seu primeiro ano de estudo, ele foi levado a ler O Grande Conflito. Durante a leitura, ele decidiu entregar sua vida completamente a Jesus. Depois disso, Deus começou a atuar em diferentes áreas de sua vida, uma das quais era uma atividade insalubre que ele costumava fazer com seus amigos nos fins de semana. Embora soubesse que isso não era o melhor, ele raciocinava que depois de estudar tanto a semana inteira, merecia relaxar um pouco. E estar com seus amigos era muito melhor do que passar as noites de sábado sozinho em seu dormitório. Mas a consciência de Braide o incomodava. E ele percebeu que Deus o estava chamando para fazer escolhas melhores. Embora não tenha sido fácil, finalmente tomou a firme decisão de honrar a Deus, mesmo que isso significasse que o restante de sua vida seria aparentemente chato, ou que passaria todas as noites de sábado sozinho. Seus amigos não entenderam, mas ele manteve sua determinação. No primeiro sábado à noite, depois que seus amigos saíram para se divertir, ele disse a Deus: tudo bem, Senhor, fiz o que tu querias que eu fizesse. Agora estou aqui sozinho, sem nada para fazer, sem vida social. Enquanto ele se lamentava, de repente o telefone tocou. Era outro amigo convidando-o para uma noite de confraternização. Braide aceitou o convite e teve uma noite maravilhosa. E então se questionou por que estava tão preocupado em se entregar a Deus. De acordo com a providência de Deus, pouco tempo depois, ele conheceu uma mulher bonita e piedosa chamada Michele, que acabaria se tornando sua esposa. Ele nunca teria se interessado pelo antigo Braide, mas Deus estava preparando o coração dele. Hoje, ele e Michele têm um casamento feliz e 3 filhos. Ele gosta de servir em sua igreja local e está satisfeito por ter tomado a decisão de dizer sim a Deus há tantos anos. Assim como Braide, muitas vezes lutamos contra o chamado para nos entregar totalmente e tomar nossa cruz, porque imaginamos que as pessoas
que fazem isso são tristes, carregam um fardo pesado e têm uma vida chata e sem graça. Temos receio das consequências de uma entrega completa. Em primeiro lugar, temos medo de que, se morrermos para nós mesmos e nos entregarmos verdadeiramente à vontade de Deus, deixaremos de lado uma vida melhor e mais feliz. Em segundo lugar, tememos que, se tomarmos nossa cruz, perderemos totalmente o controle da nossa vida, sendo muito humilhados durante esse processo. E em terceiro, receamos que tudo o que Deus nos pede para fazer limite nosso crescimento e nossa glória pessoais. Esse é o mesmo medo que Eva teve, ao qual deu ouvidos. No entanto, ao contrário do pensamento popular, a doce realidade é que, quando tomamos nossa cruz, Deus pode remover tudo aquilo que é um obstáculo em nossa jornada rumo ao céu. No livro A Ciência do Bom Viver, lemos: nunca somos chamados a fazer um sacrifício real para Deus. Ele pede que lhe submetamos muitas coisas, mas fazendo-o, não abandonamos senão o que, o que nos impediria na marcha para o céu. Mesmo quando chamados a renunciar coisas boas em si mesmas, podemos estar seguros de que Deus está assim nos preparando algum bem maior. Infelizmente, muitas vezes encaramos essa entrega a partir de um ponto de vista egoísta. Entregamos alguma coisa a Deus porque queremos a recompensa espiritual, aqui e agora. No entanto, o que Deus quer acima de tudo somos nós. O chamado para morrer para o eu e tomar a cruz não é apenas para sacrificar algo, embora muitas coisas sejam sacrificadas. O chamado para tomar a cruz é, acima de tudo, para sacrificar alguém. E esse alguém é você. Deus quer nosso coração e nosso corpo. Ele quer nossa mente e nossa vontade para que possa nos dar recompensas eternas. A doce realidade que Braide descobriu é que, quando escolhemos nos entregar a Jesus e tomar sua cruz, acontece algo incrível. Em vez de a cruz se tornar um fardo, descobriremos que, à medida que a levantarmos, perceberemos que ela nos erguerá. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aliviarei. Jesus nos convida. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Talvez nesse momento você esteja lutando com algum pecado secreto ou algo em sua vida espiritual sobre o que não tem obtido vitória. Como disse um autor, a chave não é o quanto você está comprometido com a batalha, é o quanto você está rendido a Deus. Devemos nos lembrar de que, para o crente, agitar a bandeira branca de render-se não significa que a batalha está perdida, e sim que finalmente encontrei a vitória em Jesus. Significa bem-vindo à terra prometida da abundância espiritual. Significa sirva-se da fonte que nunca seca. Estamos prontos para sentar e avaliar o custo e concluir que o céu vale o sacrifício de morrer para o eu? Não podemos conservar o eu e ainda assim sermos preenchidos com a plenitude de Deus. Devemos ser esvaziados de nós mesmos. Se finalmente alcançarmos o céu, será apenas ao renunciarmos a nós mesmos e recebermos a mente de Cristo. Paulo escreveu: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo.
Filipenses 3, versículo 8. Ouse ir além. Ellen White escreveu: a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação natural da natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado e surge uma vida totalmente nova. Essa mudança só pode ser realizada por meio da eficaz atuação do Espírito Santo. Ao refletir sobre este capítulo, faça a si mesmo as seguintes perguntas: em meu estilo de vida, coloco o eu no centro de tudo? De que maneiras o eu pode estar impedindo a minha devoção completa a Jesus? Que medos estão me impedindo de confiar na perfeita bondade de Deus? Que mentiras do inimigo tenho aceitado e permitido que façam parte de mim? Eu realmente quero Jesus ou busco principalmente suas bênçãos? Agora abra sua Bíblia enquanto considera as seguintes questões. Não tenha pressa e ore enquanto estuda. Leia a palavra. O que significa tomar a cruz na prática, aqui e agora? Lucas 9, 23 e 24. Por que a batalha contra o eu é tão difícil? Romanos 7, 18 a 25. Onde a verdadeira vitória é obtida? 1 João 5, versículo 4. Na luta contra as tentações. Que advertências e promessas Deus nos apresenta? 1 Coríntios 10, 12 a 14. Que modelo de vida Jesus nos oferece? João 6, 37 e 38. E João 14, versículo 10. Como podemos adorar a Deus por meio de nossa entrega? Gênesis 22, 1 a 18 e Deuteronômio 30, versículo 20. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Tudo o entregarei, na área adventista do sétimo dia, número 302. Aprecio muito o seguinte pensamento inspirador, pois apresenta essa questão com clareza. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Ocorre uma mudança que a pessoa não pode absolutamente fazer por si mesma. Uma obra sobrenatural introduz um elemento sobrenatural na natureza humana. Aquele que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele em um mundo revolto. O seu desejo é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua. Uma pessoa assim guardada pelos seres celestiais está protegida contra os ataques de Satanás. Contudo, a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo inimigo. Como sabemos, Deus não viverá em um coração dividido, nem governará em um trono dividido. Todo rival deve ser destronado. A Bíblia diz: quem não é por mim é contra mim. Mateus 12, versículo 30. Entreguemos hoje mesmo nossa mentalidade egoísta a Jesus. É hora de cavar fundo na palavra de Deus, dobrar os joelhos e permitir que o Espírito Santo aprofunde essa mensagem em nosso coração.